começar. Tá. Primeiro, antes, né, da gente começar a dinâmica e a construção do enquadramento em conjunto, vou falar um pouquinho a contextualização do que é o enquadramento, né, como instrumento para a gente conseguir todo mundo ter um nível, né, de entendimento sobre o instrumento. Então, aqui é importante que a gente sempre reflita, né, essa é a bacia do Rio Paraíba do Sul. Vocês já conhecem ela, né, já viram diversas vezes. Então, a gente, nesse contexto desse contrato, a gente sempre tem que lembrar que estamos tratando da bacia do Rio Paraíba do Sul, né? Não só dos comitês afluentes, mas olhando a bacia como um todo. Então, hoje a gente vai tratar especificamente do Rio dos Rios, entender os usos que a gente pretende, que a gente considera mais importante para o Rio dos Rios, mas sempre tendo essa visão ampla da bacia do Rio Paraíba do Sul, né? Considerando todos os seus afluentes. Então, é importante que a gente tenha isso em mente sempre durante essas oficinas que a gente está pensando a bacia como um todo. Larissa, pode ser esse pessoal da UP7, né? Sendo que o João, presidente, não é presidente, está na diretoria, ele chama a atenção da responsabilidade do outro comitê. Eles passam algumas necessidades e a responsabilidade, por exemplo, de produzir água por momento de escassez, né? Eles sofrem com isso. E esse mapa, eu sempre insisto nisso. Você tem aí 7 comitês afluentes e falta no mapa 2 defluências. São 3 importantíssimas. Mas uma é 90% da cidade do Rio de Janeiro e a outra está em torno de 10% de São Paulo. Dessa bacia aí, né? A gente tem que pensar neles também. Te devolvo. Fala, querida. Obrigada. Claro. Por que quando a gente olha os dados de ICMS ecológico do município, ele não contabiliza essa importância e relevância de águas aqui do município? Eu não sei de responder sobre o ICMS. O ICMS só considera 3 coisas para pagar. Tratamento de lixo... Não, estou falando de água. Abastecimento de água. Pois é, mas aí só considera o tratamento de água e esgoto. Não. Mas não. A questão da professora Ana é importantíssima e tem que ser levada ao município e ao Estado, né? Porque tem uma... Não, na verdade, a Secretaria Municipal aqui responde esse questionário. Isso. E a gente Ao não declaratório. A gente não pontua para abastecimento de outras regiões. E quem verifica a pontuação do Estado. Exatamente. Isso tem que ser questionado aos 2 entes. Essa é a pergunta. Não, mas são, acho que foram 3 ou 4 municípios só do Estado de Janeiro que pontuam. O comitê pode questionar, né? Mas tem que lembrar. Deveria existir. A captação é feita aqui. Ela abastece outra cidade? Ou não? Os que devem estar pontuando deve ser os que abastecem em Mantura. É Cachoeiro também que abastece. Cachoeiro é campeã, na verdade. Acho que a captação é feita aqui. Que a captação dos outros municípios não seja feita em Tribuna. De repente, ele começa essa consideração. É isso. Nós produzimos a água para pegar garrafa. Quem está apresentando é Água e Solos. Eu vou me dirigir ao Ramon Magevato para que na ata fique a consideração da professora Ana a os entes. Obrigada. Bom, vamos lá. Bom, então isso que o Ulisses falou é muito importante, né, da gente sempre associar as bacias afluentes, né, que vocês estão interligados com a bacia de Campos, né, interligados com a bacia do Piabanha, é sempre bom vocês terem essa avaliação. Quando a gente fala de enquadramento, a gente sempre tem que se basear no que a nossa legislação diz, né? Então, acho que a base de tudo sempre é a nossa Política Nacional de Recursos Hídricos, né, que é a Lei das Águas, de 97, né, está completando 28 anos, e lá na nossa Política Nacional de Recursos Hídricos, ela traz o enquadramento como um dos instrumentos da política nacional, né, que é isso. O Ulisses também comentou, né, que é um instrumento, um dos mais atrasados em termos de implementação, né? Então, o enquadramento é um dos instrumentos da política, é bom que a gente sempre se referencie a ela quando a gente está começando esses estudos, né, de enquadramento.
E aqui a gente trouxe um resgate de um contexto que é a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, né, a ANA, que é a gestora da bacia do Paraíba do Sul, então a gente sempre também tem que se referenciar à ANA. Um conceito que ela traz sobre o enquadramento, eu acho que conseguiu abordar bem assim, o que a gente representa de importante no enquadramento. Então, o enquadramento busca assegurar as águas, qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas, e diminuir os custos de combate à poluição das águas mediante ações preventivas e permanentes. Então, acho que aqui a gente consegue ter um contexto do que é um enquadramento. Representa um instrumento de gestão que visa alcançar ou manter a qualidade das águas de um corpo hídrico para atender aos usos desejados pela sociedade. E aqui é o cenário que a gente está hoje. A oficina de hoje é para ouvir de vocês. O Ulisses falou também, novamente, é importante que vocês pensem no segmento que vocês representam, né? Vocês foram identificados com essas fitinhas não por acaso, né? É importante que pensem que aqui vocês não representam opiniões individuais, né? Vocês representam uma administração, um segmento, poder público, usuário, sociedade civil. Então, hoje a gente vai escutar de vocês quais são os usos desejados para os dois rios e como a gente vai conseguir implementar isso dentro do seu enquadramento. Então, a gente está dentro desse contexto aqui. Outra base legal, importante da gente sempre se referenciar é a resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, de 2008, que ela traz a definição de enquadramento e qualidade, né? Ela consegue comparar quais são os usos adequados a cada qualidade da água. Então, ela traz que o enquadramento tem que ser estabelecido por meio de classe, de qualidade, e a nossa base é sempre as resoluções CONAMA, né, do Conselho Nacional de Meio Ambiente. No caso das águas superficiais, a gente sempre se referencia a 357, de 2005. No caso das águas subterrâneas, a gente se referencia a 396, de 2008. Então, essas resoluções, elas sempre devem também ser avaliadas e consideradas nesse processo. E a resolução do Conselho também traz duas informações relevantes, que é a bacia hidrográfica como unidade de gestão, então é como o comitê está organizado, né? Vocês hoje estão inseridos dentro de uma bacia hidrográfica e representam essa bacia. Então, o enquadramento ele tem que ser pensado na bacia hidrográfica e os usos preponderantes mais restritivos como uma base de referência também importante para a construção do enquadramento. É isso que a gente vai levantar com vocês hoje. Aqui outro artigo 2º também da resolução do Conselho traz, né, que o enquadramento de corpos de água responde ao estabelecimento de objetivos e de qualidade a serem alcançados através de metas progressivas intermediárias e final de qualidade da água. Então, o enquadramento ele sempre tem essa visão a curto, médio e longo prazo, né? Então, a gente faz esse parcelamento do enquadramento para que a gente consiga alcançar a qualidade desejada daqueles trechos de rio analisados. E aqui é o cenário, né, onde essa oficina se insere também é um artigo da resolução do Conselho, que o processo do enquadramento ele precisa ser construído com ampla participação social. Né? Então, é o processo que a gente está aqui hoje, por meio de consultas públicas, encontros técnicos e oficina de trabalho. Então, a oficina de hoje tem esse caráter que é cumprir também o que a nossa legislação prevê com relação à construção do instrumento de enquadramento. E aqui trazendo para o contexto do comitê, do Rio Dois Rios, o que vocês falam também sobre isso. Né? Então, vocês trazem dentro das competências do comitê uma competência que está associada ao enquadramento, que é propor o enquadramento dos corpos hídricos da sua área de atuação, conforme a legislação vigente, em classes de uso, conservação, encaminhado para avaliação técnica e decisão pelo órgão competente. Então, vocês têm como competência dentro do comitê a proposição, a aprovação do enquadramento. Então, também é bom a gente destacar isso, que vocês têm esse papel fundamental na construção do instrumento. E aqui, aquilo que o Ulisses falou, né, na fala dele inicial, que o enquadramento ele sempre se divide nessas 3 principais etapas aqui, né? Primeiro, a gente começa com um diagnóstico, né, de entender o rio que temos. Então, a gente avalia a situação atual das águas, a qualidade das águas, os usos atuais da bacia.
Depois a gente vem para o Rio que Queremos, que é a oficina de hoje, que é quando a gente vai levantar os desejos da sociedade que vive a bacia, do comitê. E avaliando, né, esses dois cenários, a gente parte para um terceiro cenário, que é o Rio que podemos ter. Às vezes, nem sempre tudo que é almejado é viável, né? Então, essa última etapa é justamente essa avaliação da viabilidade das propostas que vocês vão trazer hoje, né? Então, a gente sempre tem essa construção conjunta, né? Aqui nessa etapa do Rio que Temos, a gente já teve momentos de oficinas participativas com vocês, do diagnóstico, da segmentação, outros processos que foram construídos até aqui, para a gente chegar hoje aqui nessa oficina e discutir um pouco do que a gente quer para a bacia, para depois a gente voltar para a nossa análise técnica, né, da empresa contratada pela GEVAP para fazer isso, para entregar para vocês cenários, né, avaliações técnicas de o que é necessário ser feito para que o enquadramento que vocês propuseram e vocês desejam seja implementado. Então, aqui a gente tem sempre essa divisão das 3 etapas. Um pouquinho do contexto do projeto, a Raíssa já falou na fala inicial dela, né? O contrato do enquadramento do Paraíba do Sul, ele está dividido em 2 principais etapas. Primeiro, a gente tem essa etapa técnica propositiva, que é, então, a etapa que a AgriSol, que é a empresa que estamos representando aqui hoje, foi contratada pela AGEVAP, né, com o recurso do CEIVAP, para compor essas etapas. Depois dessa análise técnica, vem a etapa político-institucional, que daí sim vai ser uma nova contratação também pela GEVAP. Então, aqui dentro da etapa técnico-propositiva, a gente tem o diagnóstico, o prognóstico e as alternativas de enquadramento. Então, a gente dividiria assim, né? O Rio que Temos, o Rio que Queremos, o Rio que Podemos, né? Nessas 3 etapas. Mais ou menos assim. Então, é uma etapa técnica de construção, por isso que é importante vocês participarem de todas as etapas, né? Para que a gente consiga construir o enquadramento e que para a próxima fase de articulação política, a articulação seja mais facilitada, né? Se vocês participarem da construção do enquadramento, vai ser mais fácil depois de implementar. Então, como eu disse, a segunda etapa é a etapa político-institucional, que é uma etapa de participação e da avaliação do programa de efetivação do enquadramento. Aí sim a gente vai levantar, né, a partir da composição da GEVAP, quais são as ações necessárias para que a gente consiga implementar o enquadramento nas bacias afluentes. Tá? Então, a gente divide, né, esse contrato está dividido, o enquadramento do Paraíba do Sul está dividido dessa forma. E aqui, contextualizando também você sobre o trabalho, né, que está sendo desenvolvido pela AgriSol. Esse contrato ele tem essa divisão nessas etapas, né? A gente tem primeiro um plano de trabalho, depois os estudos técnicos de base da situação atual, que é o diagnóstico, os estudos técnicos de base da situação futura, que é o prognóstico, e as alternativas de enquadramento, que é o produto sim, tá? Então, a gente está dividido dessa seguinte forma, e a gente tem sempre, né, paralelamente a todas as atividades, um banco de dados sendo gerado com informações sobre as bacias que vai sendo atualizado à medida que os produtos vão sendo compostos. Então, hoje a gente se insere nesse produto aqui, que é o prognóstico, né, e dentro do prognóstico tem essa previsão de a gente levantar os usos desejados da bacia com os membros do comitê, e é aqui, para isso que estamos aqui hoje. Beleza. Posso tomar uma aguinha? Está muito rápido, pessoal. Só um pouquinho. Me escutando bem? Sim? Vamos. Bom, então a dinâmica de hoje. O objetivo da dinâmica de hoje é ouvir a sociedade da bacia sobre quais os usos que ela deseja realizar das áreas. Então, aqui a gente está focando muito no uso. Como que vai funcionar essa oficina? Vocês foram, né, identificados pelas fitinhas que representam os segmentos, vocês aqui estão representando dentro do comitê. A gente vai dividir hoje, pelo número de pessoas, 2 grupos, né, para também não ter necessidade de dividir em 3, então a gente vai dividir em 2 grupos. É importante que nos grupos tenha pelo menos um representante
representante de cada segmento, que é uma avaliação que a gente vai fazer ali, vai passar para vocês direitinho qual é a divisão desses grupos, para que vocês comecem a dinâmica efetivamente. Então, como que vai ser? Os grupos, eles sempre terão um moderador, que ele faz parte da organização, treino, o Lucas ou a Tomi, para orientar e conduzir esse momento de discussão com vocês, um representante que vai ser escolhido pelo grupo e um mapa da bacia, né? Um mapa impresso da bacia. Um conjunto de adesivos de uso, depois eu vou explicar especificamente sobre essa parte. Então, o grupo ele tem que discutir sobre os usos pretendidos dos trechos da bacia. Vocês vão identificar a bacia do Rio Dois Rios e vão entender quais são os usos mais importantes, desejados, que sejam mantidos dentro da bacia. Né? Vocês vão avaliar cada subbacia, cada região, cada município que vocês têm atuação, representam. Ao identificar um trecho com determinado uso pretendido, o representante do grupo ele fará a colagem do adesivo do uso do mapa. Né? Então, por que ter um representante? Para ter essa figura, né? Vocês trabalham aqui, né? O comitê se organiza dessa forma, com uma representação, então vocês vão escolher um representante do grupo para fazer esse processo de colagem dos adesivos para organizar o processo da dinâmica. Então, vai ser uma única pessoa que, em discussão com o grupo, uma discussão coletiva, um consenso, vai indicar ali no mapa quais são os usos pretendidos. Tá? Então, é importante que essa figura do representante tenha esse papel dentro da dinâmica. Algumas informações, a primeira eu já falei, né, que o representante ele fará a colagem no mapa, depois de discutir com o grupo, né, é importante que tenha essa discussão, esse consenso, essa convergência das ideias. Se já tiver um adesivo igual, daquele mesmo uso, não tem necessidade de colar outro, né, para a gente também conseguir visualizar bem as informações. O moderador que faz parte da nossa equipe sempre vai estar disponível para tirar dúvidas sobre a dinâmica, sobre o processo de discussão. O adesivo ele tem uma cor, né, a gente vai passar por eles aqui, que representa a classe de qualidade que ele está associado, vocês vão conseguir verificar isso, né? De novo, aqui a gente está trazendo sempre como referência a resolução do programa 357, né? Não é um conceito da empresa, da Givago, enfim, é a nossa resolução, é o que ela diz, é o que ela está posta, né? Isso é bem importante deixar claro. E é importante, por fim, né, que os participantes do segmento opinem principalmente sobre os usos que eles envolvem, né, para vocês trazerem embasamento, conhecimento sobre aquele uso específico que vocês estão avaliando. A dinâmica, né, depois do intervalo, a gente vai ter um momento agora de discussão com os mapas, depois a gente volta para que o representante faça uma breve apresentação dos demais do mapa, com quais foram os usos que foram feitas por aquele grupo específico para que todo mundo consiga escutar e absorver essa discussão que foi feita no grupo individualmente. Tá? Então, nesse momento, a gente vai fazer essa apresentação do mapa. E aqui a gente traz essa relação, né, das cores, que são um ponto importante que a gente vai utilizar nos adesivos. Né? Vocês vão ver que os adesivos eles estão identificados com essas mesmas cores. Então, classe especial sempre são o azul mais clarinho, classe 1 o azul mais forte, classe 2 o verde, classe 3 o amarelo, classe 4 o vermelho. Então, vocês têm essa identificação das classes pelo... Né? E aqui a gente sempre faz a correlação, né? Classe 1 é sempre uma classe de qualidade de água excelente, né? E a classe 4 é uma qualidade ruim, né? O contrário acontece com os usos, né? Os usos menos exigentes, eles estão mais associados à classe 4, os usos mais exigentes associados à classe especial. Então, aqui vocês vão receber uma folha, né, com uma explicação, com essa mesma legenda do grupo, para vocês irem consultando ao longo da dinâmica, né? Ninguém tem que decorar nada, enfim. Mas aqui é só para vocês terem, né, essa mesma referência que eu comentei no slide anterior, que é a identificação das cores pelas classes de qualidade, né? Então, a gente tem os usos associados a essas cores. E aqui é importante que a gente reforce, né? A Raíssa falou também na fala inicial dela, que aqui a gente está discutindo usos, né? A gente não tá, o objetivo da oficina de hoje não é
aprovar o enquadramento, não é definir qual classe vai ter o rio, a gente está pensando no uso. Tá? Então, é importante que a gente sempre associe a usos e não a qualidade. Depois, né, nas próximas etapas do enquadramento, a gente vai continuar discutindo com vocês sobre, aí sim, a relação da qualidade da água. Tá? Então, aqui só o destaque, né, para os usos que vão sendo apresentados. Vocês vão receber uma cartelinha de adesivos que tem todos esses iconezinhos, né, identificados pelas cores. Então, vocês vão ter que ir avaliando, com base nessa lista de usos, quais são os usos que vocês identificam na bacia, né, na bacia de vocês, que vocês vivem, que vocês trabalham, que vocês, né, enfim, estudam. Identificando quais são os usos mais importantes para que vocês possam colar esse adesivo e que depois a gente leve esses mapas para o escritório, para o trabalho técnico e avaliar o que a gente vai fazer nas próximas etapas do enquadramento. Então, a gente sempre tem a associação com as classes, como eu disse, né? Aqui, por exemplo, a gente tem abastecimento para consumo humano com desinfecção e preservação de ambientes aquáticos e ou unidades de proteção integral, como usos da classe especial. Depois a gente vem para abastecimento com tratamento simplificado, irrigação de hortaliças cruas ou frutas ingeridas com casca, proteção de comunidades aquáticas em terras indígenas com classe 1, abastecimento com tratamento convencional, proteção das comunidades aquáticas novamente, recreação de contato primário, natação, esqui aquático, mergulho, agricultura e atividades de pesca, irrigação de hortaliças cruas e frutas com casca, ou irrigação de plantas frutíferas, irrigação de jardins, campos, esportes, enfim, todos, né, como classe 2. Abastecimento com tratamento convencional avançado, irrigação de culturas arbóreas, cereais, pesca amadora, contato humano com a água, esportes náuticos, dessedentação de animais, classe 3, e por fim, classe 4, navegação e harmonia paisagística, que são os menos restritivos com relação à qualidade da água. Então, esses são os usos que vocês vão identificando dentro da bacia, né? De novo, esses usos, né, são os usos previstos na nossa resolução CONAMA 357, assim como a associação deles com as classes de qualidade da água. Então, aqui a gente não está fazendo uma avaliação de conceito, a gente está aplicando o que a legislação já propõe. Tá? Então, aqui esse é o mapa que vocês vão receber na bacia, né, para vocês avaliarem. Aqui a gente tem os nossos corpos hídricos que estão considerados no enquadramento da bacia do Rio Paraíba do Sul. Esse é um ponto importante também, né? Vocês vão ver que não estão todos os afluentes do Rio Doençudos aqui, estão os principais afluentes que geram a bacia do Rio Paraíba do Sul, porque a gente está sempre pensando no enquadramento da bacia do Rio Paraíba do Sul, efetivamente. Né? Então, nesse mapa vocês vão receber ele impresso, vocês vão conseguir lê-lo, né? Então, aqui a gente tem as unidades de conservação, né? A proteção integral e uso sustentável. A gente tem os usos que já foram identificados na etapa anterior do diagnóstico, para vocês também conseguirem ter essa referência, tá? E agora, partir do trabalho, efetivamente, né? Colocar a mão na massa. Eu acho que durante o processo vão surgir muitas dúvidas, a gente vai estar à disposição também para ajudar vocês nisso e, né, na medida do possível, estar dando as dúvidas que vocês tiverem. Mas a ideia é que a gente continue juntos depois desse processo, que normalmente tem bastante discussão, né? Dentro dos grupos, a gente volte novamente para o grupo maior e discuta em conjunto. Vocês concluíram e avaliaram os entendidos da bacia. Beleza? Podemos, então, começar o processo? Então tá. Como a Larissa falou, temos 2 grupos. Vocês estão identificados pelo segmento. Então, lembrando que será uma defesa do seu segmento, do seu setor. E a gente, então, vai falar o nome da pessoa e o número do grupo. E a gente vai ter um mapa aqui e um mapa ali. Então, aqui é grupo 1 e lá é grupo 2. Tá bem? Então, tá. Renato é grupo 1, Clério, grupo 2, Juliano é grupo 1,
Gerson, grupo 2. O Elias foi embora. Marcelo, grupo 2. A Cláudia, grupo 1. Leonardo, grupo 2. Fernando, grupo 1. A Ana, grupo 2. O Pedro, 2, Ocimar. Marta, grupo 1. Grupo 2, Fernanda. Grupo 1, Samuel. Grupo 2, Gabriel. Grupo 1, Lícios. Grupo 2, Yasmin. Grupo 1, Pedro. Grupo 2, Silvia. Grupo 1, Fábio. Grupo 2, Cristiane. Vamos colar o mapa. Grupo 1 aqui, por favor. Pode usar. Tá, beleza. Cabe na ponta lá, não cabe aqui. Tem que celular. Ocimar, Gerson, pode continuar comendo. Mas só preste atenção aqui. Renato, cadê o Renato? Ué, o Renato sumiu? Galera, vou começar a apresentação, que é, obviamente, voltado para o grupo 2, né? O grupo 1 produziu o que a gente chamou, alertou aqui na parte alta. Suspende só um pouquinho, gente. Na parte alta que está embaixo. A parte alta, exatamente, que está embaixo. Né? A gente tem a beira de um parque aqui, então a gente tem a parte de preservação e de captação de água limpa vinda do parque. Tem balneabilidade, um dos pontos de balneabilidade ali, Cascatinha e Caledônia. Tem algumas cachoeiras ali. Ainda chamamos a atenção, né, da criação de peixe. Aí a representante da Aquiserra saiu e eu vou dar 2 detalhes que ela pediu para chamar a atenção. Existem os lobos do peixe aqui, tá? Até a Serra das Almas para truta. E ela chamou a atenção, olha, a classificação para peixe normalmente visa tilápia, que é altamente resistente. A truta, ela exige mais qualidade. Então, embora a gente esteja usando uma cor padrão para a empresa, chamar a atenção disso. Quem assiste a essas pessoas é a Piterge. Então, se vocês quiserem esses pontos, unidades, a gente passa para vocês. E aí nós vamos encontrar, usando pode me chamar, pronto. Uma metodologia. Existe de maneira difusa a criação, principalmente de tilápia, até o final da região, tá? Ligado ao corpo principal do Rio Negro, do Rio Grande, lá embaixo do Rio Dois Rios. Para fechar essa parte, a gente alertou os pontos de pesca do Rio Paraíba do Sul. Porto Velho do Cunha tem uma comunidade pesqueira, e São Sebastião do Paraíba, vale a memória minha. São Sebastião do Paraíba e Cantagalo é tão importante que a atual prefeita, Manuela, não é, André? De Cantagalo, era pescadora, foi presidente da associação, vereadora, hoje é a prefeita de Cantagalo. Então, tem uma grande importância isso ali. Aqui no final da região tem uma unidade de pesquisa de animais aquáticos, mas eu tenho que saber essa localização, tá? Então, vamos continuar aqui. A parte de indústria.
de maneira difusa, cervejarias, a gente chamou a atenção de Friburgo e Madalena. Indústria metalúrgica, mineração, Areal. e a parte de mineração das cimenteiras. Tá? Exatamente. Aí, a gente ainda falou de maneira difusa, a dessedentação animal. Toda essa região tem gado, principalmente leiteiro. E colocamos, por causa disso, uma indústria em Macuco, que é o laticínio Macuco. Tá? Mas a gente vai colocar gado em toda a região. Já que a gente falou em disseminação em toda a região, a gente colocou lançamento de efluente em todos os corpos hídricos grandes, tá? Principalmente quando eles cruzam as cidades, as áreas urbanas do município. É comum aqui, tal qual a nossa, aqui no Bengala, né? A cidade cresceu fazendo e retificando a margem do rio. Não podia ser assim, real. Eu acho que o Friburgo ainda já tem alguma coisa bem resolvida de tratamento de esgoto, mas, no geral... Lembrando que todo dado que a gente tem é autodeclaratório, né? Até o Samuel, o órgão ambiental do Estado, ele já lançou um mapa de saneamento de tratamento, mas é autodeclaratório do município. Não há, como todo órgão público, não há gente suficiente a você ir em locos concluir. Chamamos a atenção aqui da geração de energia hidrelétricas, PCH e CGH, e eu lembrei, né, quando a CGH de Quilombo veio fazer a apresentação aqui, pedindo anuência ao comitê, ela chamou a atenção que já tem mais 11 áreas previstas para licitação, aqui para bacia hidrográfica, que não estão implantadas. Então, é muito relevante isso, tal qual você vai ver na região aqui atrás, né, do Piabanha, por causa da declividade, da transformação da energia. Vamos lá. Irrigação. Nós chamamos a atenção que existem vários pontos, mas concentramos principalmente na produção de olerícola. Trouxemos bem para a beira aqui da Terefri, porque ela é espelhada para o outro CBH, né? A estrada Terefri, você vai encontrar olerícola. Para fruticultura, e Renato, ajuda aqui, Cantagalo. Produção de arroz. Anã. Arroz anã. Colhei do Renato, gente. É uma brincadeira com o Renato aqui. Não me pergunta por que o arroz é anã, não é anã. Mas é anã. Olha, outro ponto de balneabilidade falaram aqui da fazenda Gamela, né? Que é uma hotel fazenda, né? Ele existe em outras regiões. A gente lembrou desse, é icônico, realmente. Aqui, ali no Caledônio de Cascatinha, também existe, tá? Vários pontos de captação de água. Eu notei que, enquanto o grupo ia lembrando e ia colocando, vários deles já estavam marcados no mapa. Esse aqui é o ponto mais importante, Pércio. Fica lá entre o Pércio e a Soledad, não é? É o ponto que mais dessedenta a gente, na bacia inteira. Abastece. Fala um pouquinho mais alto. Abastece nosso. Isso, veja bem. 60% segundo... 50% da população da bacia inteira está em Nova Friburgo. Dessa, 80% dessa população está em zona urbana. 60% dessa população é dessa captação. Então, o Pércio falou do número de captações em Friburgo, mas a gente pode extrapolar que ela é a maior captação da bacia hidrográfica. Tá? Existe uma série de colocações já no mapa. Na Calha do Paraíba, muitas delas nós não identificamos, tá? Nós não sabemos, não é que não existem. Não existe informação para a gente. Pessoal, pesca aqui... já sei, era o ponto velho. Unidade de conservação, o Samuel nos ajudou, chamando a atenção não só para a balneabilidade, mas captação de água bruta. E as unidades de si. Você tem o Vigano e o Parque Estadual dos Três Rios. Isso aí. Gente, tem duas indústrias aqui. Me lembra porque eu não lembro. Santa Maria Madalena,
Ribeirão Santíssimo. Uma é a cervejaria. Cervejaria é outra. Eu não estou lembrando. Não é do leite de Macufo, não. Não, não. Bom, Não é hidroeletricidade, não. pode ser, é isso mesmo. Borja, me ajuda. A gente foi fazer uma visita lá em Bom Jardim. 87% da captação de água. Vale Santa Teresa, a gente marcou no mapa, tá? Essa captação de água. Só que a informação é que ali é água sem tratamento devido à pureza. Eu falei, eu acho que não, acho que eles tratam. Aqui na parte de Santa Teresa é só a captação. Eles vão tratar em outro lugar. Entendi, tá? Então fui eu que não entendi, tá? Mas ali, tem fazenda ali, tem gado, tá? Gente, tem alguma coisa que eu não coloquei aí? Só para esclarecer, eu falei muito das olerícolas, frutíferas. O Renato chamou a atenção da produção de tomate. Isso. Nessa região, um pouco mais no final da região hidrográfica. Alguém lembra de mais alguma coisa? Salgado, sapética, né? Então, na Cádia, né? Ou no próprio Rio dos Rios. No Rio mesmo. Tá marcado ali, eu não tinha apresentado. Mas essa região aí. Tá. Isso, da produção de soja de campo, não está vindo para cá? Não sei, Renato. Porque está Cláudio. aumentando muito, estão exportando. Soja. De campo. Tirando os canaviais, Sim, mas aí já Eu nunca ouvi que ela ultrapassou. não entrou na nossa. Não, acho que não. Isso é na área da cana, lá na Baixada. E, gente, quando você olha para o mapa, o Léo estava conversando comigo sobre, cara, tem muita gente com conhecimento da parte alta da bacia e está diferente da parte média e da parte baixa. E realmente, né? O ideal seria uma reunião em cada local para facilitar. Eu acredito que na revisão do produto, se ela grande parte for virtual, não puder ser presencial, vai facilitar. Agora, essa distribuição aqui, eu estava olhando, ela está muito compatível com a distribuição da população. Sim. Tá? A população é até uma virtude. A grande parte da população está na parte alta. Então, se você gerir bem isso aqui, você produz água limpa em quantidade para todo mundo. Não pode deixar de gerir nenhum pouco, né? Mas tem já uma virtude de né? Lembra de mais alguma coisa, Grupo 1? Samuel. Faltou, talvez, a gente botar para um problema que pode ter aí, que eu não sei que símbolo seria, que é a poluição por agrotóxico. Toda essa região da Telefim que produz olerícola, ela tem isso. É convencional a produção. Fala, Samuel. Não está exatamente no gosto dessa oficina, mas eu acho que tem uma interface muito grande, a Raíssa pode até me complementar. A gente está fazendo no âmbito do CEIVAP, a gente tem um grupo técnico de estudos estratégicos, aí foram mapeadas as disponibilidades, agora as demandas, e isso está sendo comparado para ver o grau de comprometimento da disponibilidade pelas demandas atuais e futuras. E o Rio dos Rios se destaca, assim, disparado pela sua baixa disponibilidade nessa região aqui. Então, isso é algo que é bom a gente, assim... Baixa disponibilidade. baixa disponibilidade hídrica. Quando você faz o cálculo de disponibilidade hídrica, em vários casos você faz via regionalização de vazões, que é basicamente você dizer tantos quilômetros quadrados contribuem com tanto de água para aqueles mananciais. Essa região aqui, por todo um contexto histórico, né, de desmatamento, café, pastagem abandonada. Então, como essa bacia aqui, né, essa região do Grande, parte baixa, né, do Bengala, tem esse perfil de uso e ocupação do solo, o menor da bacia do CEIVAP inteira, é a menor disponibilidade hídrica em termos percentuais área produção. Então, eu acho que isso também é interessante. Sei que aqui a gente está falando de enquadramento, mas o grau de comprometimento quantitativo aqui já está vermelho, que é mais de 100% 75, né? De 75 175
100 e tem acima de 100 também. É. Então já não. Então, isso aqui é tudo uma mancha laranja escuro vermelho. Assim, vocês vão, provavelmente, agora a gente ainda está conversando no âmbito do GT, mas isso provavelmente vai ser compartilhado. Mas tem um representante do Isso. racismo. Isso. O que acontece é o seguinte, outros estudos mais antigos, aqueles que não terminaram, que tiveram problema, eles já mostram o estresse hídrico descendo a parte da região hidrográfica 7, tá? Só que sempre careceu exatamente do que a Raíssa falou, de validação. Voltando ao Léo, né? Tem um estresse aqui, não é o pessoal de Friburgo, Duas Barras, Bom Jardim que vai validar, o pessoal dali. Entendeu? E eu acredito que exista, você, inclusive nas manchas de pluviosidade, você vê que decresce, tá? Porque aqui a gente também tem o maciço, né, da Serra do Mar, aqui, Aham. bem grande, é bem alto, né? Mais de 2.000 metros de altitude aqui nesse Tem aí. Então, o efeito orográfico, ou seja, né, chove mais do lado de cá do que Isso. do lado de cá. Então, junta isso, esse efeito orográfico, com o histórico de desocupação do solo, então nessa parte média aqui, da bacia do Rio do Rio, a gente já tem uma situação bem sensível, assim, que chama a atenção. A bacia do Paraíba do Sul é uma bacia careca, digamos assim, e essa é a parte mais careca da bacia careca. Então, é complicado. Tá bom, vamos parar de falar de careca. Não, parar. Então, mas é só essa ressalva que eu acho Eu acho bastante pertinente, tá? Para o enquadramento, é óbvio, mas carece de validação, tá? A gente tem uma área aqui, Baixada Campista, já quase área, mas já tem área e tal, o cara que parece com ela, tem que ter atenção a isso. Fala, querido. Mas como que o uso vai entrar nessa situação? Vou dar um exemplo. O enquadramento. Porque ali tem até processo de desertificação. Aham. Já estabelecido. Como é que você vai fazer o uso aí só dessa característica? Eu acho que Você propõe. nesse caso a gente. Só complementando. Porque o que você tem aí tem uma relação que é diluição de esgoto, e lá fica muito alto, porque a captação do grande manancial do Paraíba, o consumo fica dentro da área urbana. E o esgoto é lançado em pequenos cursos d'água, e não foi feita a captação que é um manancial grande, para obra, você vai ter um estouro da diluição do esgoto. E você não tem as captações públicas. Vou falar. Importante, porque você tem um grande manancial do Paraíba. Então você tem uma série de aspectos históricos e também um histórico de não ter preocupação com o abastecimento de água. Isso fez com que a região esteja totalmente deteriorada, de fato. Mas o que uso a gente faz ali de modo a compensar isso? Eu já estou pensando em 2 etapas à frente. Agora a gente está só mapeando quais são os usos. Mas em breve a gente vai pegar os usos e vai olhar o balanço que a gente tem. Quadro quantitativo. Quando a gente olhar e ver que aquilo ali é tudo uma mancha vermelha, agora a gente não está com esse sinal de exclamação, mas vai ter. E aí, como desdobramento dessa situação de criticidade, eventualmente alguém pode falar assim: temos baixa disponibilidade hídrica, vamos fazer reservação, por exemplo. Só que a bacia do Rio Grande, ela já tem um monte de reservação, boa parte em fio d'água, mas isso não resolve os mananciais que são os afluentes ali. Então, eu acho que do ponto de vista do entendimento dos usos preponderantes, a gente tem que ter uso, por exemplo, para diluição de esgoto, que não seja tão... que não prejudique a disponibilidade hídrica ainda mais, porque a gente prejudica a disponibilidade hídrica uma vez que você usa parte dessa quantidade para a diluição de esgoto, certo? Entendeu? Mas você entendeu qual é o... Esse é o Sim. É porque ele pega no manancial que não vai ter problema e joga no outro, que é pequenininho. E aí você tem a diluição, ele não vai dar diluição de esgoto, porque ele pega no Paraíba e joga no corte. Isso. Esse é o problema. Por isso esses valores que são pequenos. Não, você tem um rio de 10 litros por segundo e uma indústria que consome 50 litros por segundo. Você, cai mais? Não. Ele está pegando na calha principal. Mas aí tem um outro problema, né?
E ainda que ele voltasse com isso para o Paraíba, né? Ele está indisponibilizando para baixo. E a parte Há um problema que tem que ser é gerido. complicada mesmo de deterioração ambiental mesmo, São Sebastião do Alto. Gente, Exatamente. Só uma complementação, a gente tem também um vácuo de unidade de conservação. Se você olhar todas as outras regiões hidrográficas, tem mais unidade. tem muito mais unidade Mais de área. conservação. Assim, tem um pouco aqui na cabeceira, um pouco ali em Madalena e tal, mas no meio da bacia, você olha, não tem unidade de conservação nenhuma. Gente, tá gravando, tá? A gente vai deixar registrada essa parte para a Larissa, né? Claro, para a equipe inteira, estou usando a Larissa aqui como referência, a colocação do Samuel, né? Da gente ficar atento para o balanço que está sendo feito, áreas já sinalizadas no meio e no final da bacia. Nós esquecemos de algo que o comitê trata como preponderante. Existe um distrito de 2 barras, tá? Chamado Monerá, e ele lança o seu esgoto a 100 metros a montante da captação do Correio do Cantagalo. Então, você vai na captação, você sente um cheiro ruim. E isso é tão importante que o comitê está investindo recurso nessa área e outros entes de fora do comitê também. E a gente tem uma coisa ali. Tá? Vamos lá. E uma coquinha aí. Assim, Um acuco. voltando. Onde é que está 2 barras? 2 barras para por aqui. 2 barras. Final de 2 barras. Por aqui, tem que ser por aqui. Ó. Tá? Entendeu? Aí é o lançamento de esgoto. Você consegue colocar? Olha lá, o Lucas veio, nosso evangelista médico. Eu não vou me esquecer para ajudar mais essa raça. Está dividido aí. Entendeu? Jogado? Isso tem resolução do CDH, processo de inscrito, estou acompanhando, tá bom? Gente, a apresentação era essa, vou dar o espaço para o grupo 2 agora. E eu falei que ele vai botar, porque eu não consigo para botar aí. Tá? Isso impacta o recurso. Isso. Aqui não tem água. Fica na pecuária, dessedentação animal. Vou passar a câmera para cá para pegar melhor. Pô, vocês não gostaram de falar figurinha, não, pô? Ah, a gente falou mais. Bom, gente, Obrigado. Não é competição, hein, professor? O grupo 1 tirou 10. Hein? Aqui, quando a gente fala da atividade do grupo 2, eu vou primeiro contextualizar, que eu acho que vale a pena a gente trazer esse cenário, né, de quem estava participando desse grupo 2. Então, a gente teve só friburguenses, tá? Então, a gente tinha um conhecimento muito grande. E um alienígena que não conhece nada. Dessa região aqui, né, obviamente, o município de Nova Nossa esperança era boa. A gente tinha também a contribuição do André, que aí sim ele tem o conhecimento da bacia como um todo, tá? Mas a gente teve esse cenário, tá? Isso não é bom nem ruim, é uma constatação. E outra característica, a gente tinha um representante da área de energia. Então, a gente começou com a área de energia no nosso cenário, tá? E aí a gente... Pode continuar. A gente colocou primeiro, né? Reforçamos alguns pontos de energia que já tinham e outros que não tinham, como, por exemplo, aqui no quilombo, né? Que era algo que não estava mapeado. Então, a gente colocou primeiro a de energia e depois a gente foi para a área de abastecimento, tá? Em relação ao abastecimento, a gente demorou um tempinho para identificar o que a gente tinha que usar a cor, qual é o nível de tratamento desse abastecimento, e aí ele está também mapeado em todo a bacia como um todo, tá? Principalmente a gente quis preservar as áreas de unidade de conservação com o nível de maior excelência dessa categoria de água, tá? Que a gente colocou aqui, que não é muito usual, mas a gente quis preservar essas áreas de que já foi de unidade de conservação, tá? Mais alguma coisa de... Eu vou falar rápido, tá, gente? Eu dou uma síntese aqui. Mais alguma coisa, grupo, em relação ao abastecimento? Queiram falar?
E aí a gente foi para o resto, porque aí vocês já estavam terminando, já estavam lá comendo, e a gente foi para todas as atividades. Acelera. Identificamos as áreas de irrigação, que são, né, como vocês conhecem melhor do que eu, a bacia, a gente tem muitas áreas de cultivo. E qual foi o critério que a gente usou principalmente para irrigação? Foi o critério da categoria. Se a gente identifica que tem principalmente um cultivo de verduras, aquilo para o alimento cru, a gente priorizou, então, a irrigação azulzinha, tá? Que é para identificar esse maior, que ficou concentrado aqui, ó, só teve esse. Que é justamente que atende aos outros cultivos, tá? Então, a gente priorizou aquelas onde a gente sabia que tinha a maior concentração de cultivo de alimentos crus, certo? Depois, a gente foi para os outros tipos de irrigação, que eu não vou lembrar todas as categorias, tá? Mas estão todos pontuados. Aqui é uma que ficou o menor nível, né, de categoria. Você não sabe falar baixo. Foi ele que me perguntou, ele está me induzindo ao erro, é um pouco. E depois de irrigação, a gente foi para a área de lazer. Aliás, a gente falou antes até a área de lazer, então a gente identificou também próximo das áreas, porque, como é que fala? A vulnerabilidade é grande na bacia, então a gente identificou principalmente as áreas de vulnerabilidade e em relação às unidades de conservação ou não, né? Então, a gente identificou todas elas, aproveitar que a professora Cris estava junto conosco e era a área de turismo, a gente usou essa expertise. A área de cultivo, né, de aquicultura, e aí também veio aquela questão, inicialmente a gente entendeu a aquicultura de uma forma, depois o Lucas ajudou a gente identificou. A gente também levantou em relação ao cultivo de trutas, tá? Mas a indicação foi usar o peixinho para todas elas. Mas o André ajudou a gente a localizar 2 áreas de preservação de, eu vou falar, biodiversidade aquática, tá? Então, a gente colocou algumas delas aqui, onde elas estão. Não, é a mãozinha. Lá no Paraíba, lá em cima. Mas é lá em cima, não, lá embaixo. Tá? Então, foram as 2 áreas que a gente identificou. Estou brincando, é porque o mapa está ao contrário, então a gente fala lá no alto, mas é na parte de baixo. Só no alto para baixo. E por fim, a gente identificou algumas áreas de indústria, né? Então, destacamos aqui a área de agricultura, a área também de polo cervejeiro e Macuco, se não me engano. Macuco aqui. Não, Macuco lá em cima. Parabéns. Para quê? Para o leite? Cerveja, tá? Não? Macuco. É que você tinha falado do com a cerveja. Aqui sim. E a outra área aqui. A outra área aqui. E que é com a área, acho que é a última que a gente colocou, a área de pecuária que a gente identificou. A gente não identificou nenhum afluente, não deu tempo. Né? E o que mais que a gente não identificou? Na navegação a gente chegou a perguntar, mas não identificamos nada muito relevante. Não tinha nenhum representante da área de onde o rio comporta mais isso, né? Essa dificuldade. O quê? Exato. Não. Navegação. Quando eu falo em navegação, nós não estamos aqui. Mas não tinha nenhum representante no grupo, entendeu? Foi para a gente falar. Sobre a navegação, eu estava na cabeça que a gente não falou de truta e a gente tem que entender até onde a gente vai, né? Não é só a produção para garantir a segurança alimentar, mas sim voltada para o turismo, que muda o escopo de preservação e tudo mais. O pessoal das colônias pesqueiras do Paraíba do Sul, eles têm voadeiras, é o tipo de barco para pesca, e eles fazem agroturismo, ligado à navegação. Só que não é aquela navegação clássica que a gente pensa numa chata levando grãos lá, né? Não, mas algo de lazer relacionado a isso a gente colocou aqui, tá? Tá beleza. Mais alguma contribuição, grupo 2? De forma resumida, é isso. Desculpa, uma coisa. Essas barragens do Rio Grande, agora, porque elas se instalaram relativamente recente, né? Então, agora já tem uma galera que para lá de jet ski e tal. Então, talvez seja interessante colocar aqui. Colocar uma agricultura aí. Sim, mas tem Mas não também lazer. forte contato com a área. A gente colocou pesca esportiva,
e aquacultura. Não, eu acho que está falando de Ele uso está falando de uso. Tudo não, de jet ski, na lazer. Nessa de nessas barragens. Não, está crescendo aí. Nossa, eu não acho. Só pessoas Eu não acho que tem. que não tem então, se fizesse essa reunião agora do MED, mais outro, mais embaixo, para contemplar todo mundo, o Marcelo deu uma outra sugestão de até cartograficamente. Como é que eu não. Ah, pra lá. Daí para baixo tem vários barramentos. Tem vários aí. Ele fica sem. Tem vários aqui embaixo também. É isso. Pronto? Ok. Pronto. Eu queria dizer que eu não contribuí, mas aprendi muito com vocês sobre a religião. Isso é importantíssimo. Já está muito mais rico agora. Bom, a gente preparou só essa informação de caráter ilustrativo para vocês. Nós tivemos a inscrição total de 30 inscritos, sendo 50% do poder público, 40% da sociedade civil e 10% dos usuários. E para hoje, nós tivemos uma participação de 22 pessoas, sendo 10 do poder público, 11 da sociedade civil e 1 dos usuários. Então, essa é uma informação importante para o Comitê de Bacia refletir como que as instituições e os segmentos estão representados na bacia hidrográfica e como que isso vai refletir no processo de identificação dos usos, uma vez que as instituições estão representando um segmento. Eu acho que cabe aí analisar que municípios são cada um desses participantes. Porque, por exemplo, é o que eu e o Leonardo propusemos. A imensa maioria das pessoas aqui é de Nova Friburgo. Agora, em termos de usuários, por exemplo, quantos usuários são de Nova Friburgo? Então, é por isso que a gente propôs. Vamos fazer esse mesmo tipo de oficina no médio e no baixo curso. Porque senão não vai ter representatividade fiel ao que se propõe. Mas o comitê é um só. Sim, eu sei que é um só. Representa. Como que é a divisão hoje do comitê? Em termos de 888. 888, mas Vai. e as regiões? Então, essa proposição, né, você entender, eu não diria nem por município. Existem áreas claras, o alto curso da bacia, o médio curso, o baixo curso, né? Que seria uma proposta interessante. Mas a gente não pode esquecer da distribuição populacional nesse segmento. Né? A gente tem que ter nós não estamos distribuídos de maneira equânime. Então, a gente também tem que ponderar. Embora e aí foi o que eu falei contigo, né? Eu falei com o Léo chamou a atenção rápido disso, eu falei para ele, Léo, tem um contrato a ser cumprido e um número de atividades, de reuniões, a gente não pode extrapolar. Então, o que a gente consegue hoje fazer? Uma ação virtual, né? Não precisa ser uma reunião. A gente, na validação, pediu uma atenção para os representantes daquele terço médio, olha, vocês não estavam presentes. E a gente entende que é difícil, às vezes, nessa nesse horário, cara dele e tudo mais. Cara, preste atenção na validação. Né? O Samuel fez uma contribuição, na minha opinião, importantíssima, eu já vi esse mapa diversas vezes, né? Da demanda hídrica e da produção hídrica na região. E quem é que sabia que muito dessa desigualdade estava por causa da capitã da carne? Né?
tem que ter esse conhecimento e tem que ser passado para a gente. Então, assim, vale essa colocação para a gente tentar corrigir. Eu não acho que o erro seria tão grande por causa da distribuição populacional, mas ele existe. Então, a gente bolar alguma coisa que não vai ferir o contrato, não tem sentido, gente continua mais 12 meses aqui. Não, cara, tem um contrato, a vida rola, né? Mas, assim, a gente pedir pelo menos a atenção deles na revisão do produto. Porque toda vez que o Estado, de uma maneira geral, lembra o uso do solo, veio gente de Santa Catarina fazer o uso do solo, levantou os dados, e aí ele mostrou, por causa do dado, né, eles cruzaram os dados, né, declividade. Então o Friburgo todo não pode se desenvolver. Acabou. Friburgo acabou. Não, entendeu? Existem áreas diferentes e tal, a declividade. Existem certas regiões, já não é ocupado por causa disso. Então a gente tem que tomar cuidado e acho que nunca vai ser tão bom quanto eles validando. A gente vai falhar. Por mais que a gente conheça, vai falhar, sabe, Samuel? Eu acho que a colocação da FOMI é interessante até para a gente também fazer uma reflexão com relação à representação do comitê, não só nessa oficina. Porque talvez se a gente refletir, como estão sendo feitas as reuniões desse comitê, também são concentradas aqui em Friburgo. As reuniões do comitê têm uma representação igualitária em termos de presença, né? Do setor usuário, do setor público e da sociedade civil organizada? Talvez, claro que não tão expressivo, mas talvez a gente tenha um padrão análogo nas reuniões do comitê também, não sei. Com certeza, e essa representação, a análise é muito mais profunda e extrapola a reunião. Vou dar um pequeno exemplo. Você tem um representante da sociedade civil que também trabalha no poder público. Você tem um representante do poder público e se você for ver todas as minhas colocações, eu estou me colocando pelo agricultor e pelo pescador, que é o meu público-alvo. Então, você me classificar como poder público tem interesse. E hoje, especificamente hoje, a participação dos usuários chamou atenção. E a gente já tinha, antes dessa apresentação, falar sobre isso. Gente, cadê águas? Seja do Rio, seja de Nova Friburgo. Cadê o pessoal daqui? Será que houve um acaso? Ou há uma posição política e institucional? Olha, esse tipo de reunião é delicada, né? Quando a gente pergunta formação técnica que está se dando, informação de percentual de tratamento. A gente sabe que hoje nós temos um problema com isso na mão do Ministério Público. Então, eu entendo ele, não concordo, eu acho que eles sempre agregam aqui. Mas há uma delicadeza que ele tem que entender nesta análise, como dizer. Essas perguntas, né, que o Samuel levantou, elas são muito interessantes, mas também não são assim, necessariamente para serem respondidas, né, Samuel? É muito mais no sentido de reflexão e reflexão do papel do comitê na sua bacia hidrográfica. Sim. Porque o enquadramento ou a identificação dos usos é um pacto que a região vai ter que fazer, que o comitê vai ter que estabelecer entre as instituições. E aí, quando você tem um segmento que ele não está representado, esse pacto ele não pode ter efeito, ele não pode representar o que realmente o comitê está propondo, porque o enquadramento, Larissa, não é impositivo, né? Vai ter que ser, as instituições vão ter que concordar com ele. Não adianta o comitê dizer que quer isso e aquilo e o setor usuário simplesmente achar que ele vai se enquadrar. Ele não vai. Temos, o que queremos e aonde então, é nesse sentido que a gente traz essa informação. É no sentido para o comitê refletir, não para ser provocado, né? É uma tentativa de colaborar com o comitê de bacia, colaborar com as reflexões do comitê nas suas ações na bacia hidrográfica. Eu concordo totalmente com você e eu lembrei aqui, né, só para não falar uma besteira, que o Lauro é agrissol, né? Ele fez um trabalho aqui pelo CRISM. Depois ele conversou com a gente, que ele fez em outras reuniões. Ele falou, o comitê hidrográfico foi mais contribuído. Mas não foi mais contribuído um pouquinho, não. Foi disparado, foi conhecimento, participação, pluralidade. Aí teve aquele evento, lembra, Jorge, que eu e você fomos ao Rio sobre o uso do solo. O exemplo que eu usei aqui, foi aqui, cara.
Não. Primeiro foi no Rio, lembra? A gente foi lá e preparou, o pessoal veio aqui e te falar de poxa, vocês são o comitê que mais contribui na validação, a gente consegue fazer um trabalho muito bom. E aí eu vou falar que isso é muito por causa da nossa secretaria executiva. Eles perturbam, enchem o saco de todo mundo, tem que responder, tem que contribuir. Não tá bom, tem pouca contribuição e realmente, no final, o resultado ele é alto. É alarmante se você não conhece o comitê, mas eu não fico alarmado. Isso vai ser devidamente conversado. Sobre o que você apontou, é importante, sim, os usuários não estarem presentes, alguma coisa aconteceu, a água está sempre presente. É diretoria. A Por acaso era feriado no Niterói. atual presidente do comitê é do setor dos usuários, que acessam cimentos. Então, os usuários não estão a par do processo e esse processo também não se esgota aqui hoje. Esse processo ele vai ser hoje foi só para o comitê apontar usos, não é isso? Vai haver depois, na sequência, uma proposta de enquadramento e vamos procurar estar atentos para mobilizar os usuários para estar participando na proposta do enquadramento. Isso é assim, o que acontece. Mas também temos que levar em consideração uma questão de perfil. Cada região geográfica apresenta seus perfis institucionais. A gente sabe que os segmentos são necessários, mas o Rio dos Rios apresenta, no seu histórico, o segmento do usuário como sendo sempre um segmento, eu digo mais fraco, porque não é. Menos representado. Menos mobilizável. Sempre temos problemas, até que temos até vagas de titularidade ociosa. Então, existe um perfil de comitê de pouca representatividade dos usuários, pouca representatividade não, porque os principais representantes, se eles estão presentes. E tem pouca ação forte, a gestão deles tem grandes saltos. Tem pouca atividade, tem poucos usuários, né? E o segmento mais forte desse comitê é, sim, o segmento do poder público, que tem 12 municípios, e os municípios geralmente são bastante aderentes. Tá? Que justamente supriria a falta da parte central e da parte final. E eles são bem presentes. O que o Luiz pensou ali quando ele falou que os segmentos dos usuários estão ausentes, e às vezes são responsáveis pelo salto, o Rio dos Rios ele promoveu um aumento do seu PPU e hoje ele tem a água mais valorizada, monetariamente falando, no estado do Rio de Janeiro. E foi o Brasil. E foi na gestão de um usuário. Que justamente, historicamente, eles combatem o aumento do PPU é ridículo. A gente estava falando hoje que está atrasado o enquadramento, né? Tem estado do Sudeste que não tem cobrança. Complementando um pouco dessa análise do perfil que vocês tiveram, que é bom trazer isso, trazer essa reflexão do comitê. Samuel também está aí com a gente, acompanhando a gente um pouco mais perto. Já foi feita uma reflexão interna também do comitê, anos atrás, e um pouco mais refino, né? Onde se buscou fazer uma análise se as instituições que fazem parte do comitê, se elas têm a acurácia das instituições que existem na bacia hidrográfica, né? Ou seja, se a sociedade está de fato representada, se as atividades que a sociedade possui na região hidrográfica, se existe representação dentro do colegiado. Nesse momento, a gente fez, foi até alvo de uma publicação do capítulo de livro, essa análise, e a gente diagnosticou uma completa ausência do segmento da produção agrícola. E, como resultado dessa análise, hoje nós temos diversos representantes do setor agrícola aqui. Pérez, Comoral, Gerson, da Emater, Ocimar,
da Projan, e a gente conseguiu diagnosticar essa lacuna de uma atividade que existia na região que estava fazendo ausente. Se a gente olhar no fundo, o setor agrícola é até situado como usuário. Tem da descrição. Uhum. Ela tem, pode ser uma cara, não podemos esquecer. Nossa, meu amigo Renato e Cláudia, é barata também. O André está falando da agricultura, da associação de produtores. Isso. O André esqueceu da FIPERG e da Acserra. A Acserra e CEDES tiveram que se ausentar e a Acserra pediu um recado para vocês. Aumentem a mobilização, mostrando a foto do lanche antes. Outra forma até que a gente observa, como que observa essas lacunas, a gente também tinha uma deficiência muito grande do setor da universidade. Hoje nós conseguimos uma representação da UERJ e do CEPEL. Você pode fotografar porque sobrou do lanche, pessoal. Vocês não comeram. Isso, os dois saíram mais cedo. Eu fotografei a mesa íntegra e mandei. Mas você mostra agora, não. Isso aqui sobrou, vocês não comeram. Vamos lá, galera. Bom, gente, para fechar, então, só queria fazer um resgate aqui, né, do que a gente espera que um enquadramento bem implementado, né, vai acontecer se tudo der certo, né? Então, as águas da bacia com melhor qualidade, usos de água permitidos de acordo com o desejo da sociedade, que é o que vocês se trataram hoje, redução de conflitos causados pela poluição, força para a construção de políticas e contratação de ação, né, para resolver os problemas de qualidade da água. Indicador de priorização de ações, acho que isso é muito importante para o comitê, né? Isso foi um resgate que ontem foi falado bastante no baixo, a gente incluiu aqui hoje também, porque o enquadramento ele pode ser uma ferramenta para vocês saberem onde priorizar as ações do comitê, quais são as áreas mais críticas que, né, precisam de uma atenção maior em comparação com outras áreas, né? Então, o enquadramento ele pode dar essa ajuda, essa indicação também. Uma sociedade mais educada, um ambiente saudável, um desenvolvimento sustentável, que foi né, passado muito durante os mapas. Temos indústrias, as indústrias vão continuar. A gente precisa, né, do desenvolvimento, esgoto é gerado na cidade. A gente precisa conseguir conciliar esses usos, às vezes, um pouco conflitantes, né, em termos de qualidade, para que a gente consiga ter um desenvolvimento da bacia mais sustentável, né? Que a gente consiga perpetuar o recurso da água aí por mais tempo para as próximas gerações. Então é isso. Larissa, esse indicador de priorização, não sei se você conhece essa ferramenta do Comitê Rio 2 Rios. A gente tem um mapa de priorização. Você conhece? E assim... Eu trabalhei no Prisma também, né? No Prisma vocês usaram, eu ia falar do Prisma, mas principalmente do Ministério Público. Está tão bem embasado, está tão bem referendado esse projeto, que não só o Prisma reconheceu e fez primeiro aqui, como o Ministério Público usa para ataque. Então, assim, eu acredito que o enquadramento vem a ajudar a ajustar e validar essa ferramenta que já é forte. Entendeu? Vamos lá, vamos tirar uma foto, gente? Tirar uma foto. Aqui, 3.